Então, estamos em 2024 e como se diz, novo ano, novas metas. E se você clicou nesse vídeo, as chances são que você tenha ali a meta de se tornar um desenvolvedor web ainda em 2024. E eu estou aqui para te dizer que essa é uma das melhores metas que você pode ter ali para este ano. E antes de mais nada, eu sou o Anela Como e você está a assistir aí o canal o Anela Como, onde eu partilho o meu conhecimento e ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedoras web Pro Max. E o que seria isso? É um desenvolvedor web full stack capaz de criar websites, aplicações web, sistemas web modernos e complexos. E se você curte, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai logo se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Deste modo, o YouTube vai te notificar quando eu for aí a postar vídeos novos em que poderão aí te ajudar a acelerar a sua jornada em se tornar um desenvolvedor web Pro Max. Então vamos continuar com o vídeo. E a pergunta é: como se tornar um desenvolvedor web ainda em 2024? Ou melhor ainda, como eu gosto de chamar, um desenvolvedor web full stack. E o que é que você realmente deve aprender? Qual é a situação do mercado? Quanto tempo isso irá levar? Então, eu gostaria de te mostrar aqui nesse vídeo um roadmap para você poder se tornar um desenvolvedor web full stack, ou seja, para você poder dominar tanto o back-end, tal igual o front-end. E se você quiser seguir apenas um deles, também tudo bem. Eu vou começar pelo front-end e se você puder seguir os dois, melhor ainda. Então, como nós sabemos, o mundo web é dividido aí nessas duas partes principais, o front-end e o back-end. Sendo o front-end aquela parte aí visual, a parte que lida com o cliente, a experiência do usuário, a parte visual e tudo mais. Já na parte do back-end, ele é aquela parte ali do servidor que lida com processamento de dados, segurança, com a base de dados e outros componentes em que nós não conseguimos ver quando nós estamos aí no nosso navegador. E para você poder ser um expert nessa área, você tem que saber ali quais tecnologias aprender, quais tecnologias você precisa dominar. E olha, existem muitas tecnologias no mercado, existem realmente diversas linguagens de programação. E de acordo com a minha experiência, eu posso te dizer aqui que todas elas tecnicamente servem ali para fazer as mesmas coisas. Pelo menos me referindo aí no mundo web. O que você consegue fazer com uma, na maioria das vezes você consegue muito bem também aí fazer com a outra. Então, você vai encontrar muito ali essa discussão de qual linguagem de programação usar nesse mundo de programação web. Então, antes de você sair por aí aprendendo diversas tecnologias que fazem praticamente as mesmas coisas, hoje, apesar de você escolher uma tecnologia que você goste, em que dá para fazer ali diversas coisas, em que dá para fazer o que você realmente pretende fazer, hoje você tem que saber o que você pretende fazer, né, com a programação web. Você deve ter em conta que cada um tem sua preferência para a linguagem de programação. Apesar de uns dizerem que uma é melhor que outra, trazerem ali diversos argumentos, então, na mesma capacidade em que você consegue, ou seja, na mesma tonalidade, possam-se dizer que você consegue trazer argumentos, em que você consegue defender aí a sua linguagem que você gosta, ou a linguagem que você vai escolher aí para estudar esse ano, 2024, vai ser na mesma proporção, e assim que se diz, vai aparecer alguém defendendo aí uma outra linguagem de programação. Então, não fique muito preocupado com isso no início. Procura aí uma linguagem que você gosta, uma linguagem que você acha fácil de aprender, uma linguagem que você acha e tem certeza que vai te fazer enquadrar-se mais rápido ali no mercado de desenvolvimento web, para pegar projetos como freelancer, para poder, quem sabe, ali pegar um emprego, coisas assim. Então, mais tarde é que você pode explorar outras linguagens de programação. Não perca a sua cabeça tentando aprender aí diversas tecnologias logo no início, pois mais vale um expert que tem conhecimento profundo em uma e única linguagem de programação do que um expert que tem um conhecimento básico em 10 linguagens de programação, pois esse expert vai poder fazer muita coisa com a sua expertise e a sua linguagem de programação. Já o expert que tem aí conhecimento básico em 10 linguagens de programação pode nem sequer aí conseguir construir uma simples calculadora. Então fica aí a dica: no início procura aprender simplesmente uma linguagem de programação e procure tornar-se um expert naquela linguagem de programação. Procure realmente ser capaz de construir algo com aquela linguagem de programação e mais tarde explore outras, pois, como eu disse,
pessoas têm opiniões diferentes sobre linguagem de programação, pessoas têm preferências diferentes, não. Você pode se deparar com uma vaga de emprego que pede uma certa linguagem de programação diferente em relação àquela que você decidiu escolher para iniciar. Você pode apanhar uma vaga em que pede aquilo em que você quis aprender, você pode apanhar alguém que tem um projeto ali em que precisa de ajuda, em que não usa aquilo que você aprendeu, então fica expert numa e depois ali vai se espalhando para outras linguagens de programação. E normalmente quando está-se a começar acontece ali muito, mas muito isso. Você abre aí o seu Google ou ainda o seu ChatGPT, pois nós estamos aí na era da inteligência artificial, e você procura saber o que aprender. Você se depara ali com diversos caminhos, você se depara com diversas tecnologias, você se depara com React, Vue, Angular, Svelte, Solid, sei lá qual é o outro framework que existe para front-end, pois são vários. Você se depara com linguagens para back-end, com Node.js, Python, Java, PHP, C++, Rust, Ruby, ou seja, diversas coisas. E a verdade é aquilo que eu estava a dizer ali no início, existem diversas tecnologias e é muito importante que você concentre-se em uma tecnologia, pois no final do dia todas essas tecnologias servem tecnicamente para fazer aí as mesmas coisas. Então, qual é o segredo para você poder aprender de forma correta ainda em 2024? Então, vamos a isso. Então, eu acredito que você já percebeu que há muita coisa para aprender. Eu acredito também que você já percebeu que, apesar de ser muita coisa para aprender, apesar de ser diversas tecnologias para você estudar, elas fazem no final do dia simplesmente, podemos dizer aqui tecnicamente, melhor falando, as mesmas coisas. O segredo é você começar pelo que está a ser mais usado aí no mercado. Atenção, o que está a ser mais usado, ou seja, no sentido de o que há mais oportunidade, a linguagem de programação que vai te dar ali mais oportunidades quando você estiver ali a iniciar, não aquilo que está como uma tendência que apareceu ali de repente. Então você vai ver aí o que é que está a ser mais usado no mercado. Você vai começar ali por essa linguagem para que você possa ingressar ali um bocadinho mais cedo no mercado do emprego, no mercado como freelancer, começar aí a construir seus projetos. Pois para você aprender, você vai depender muito ali também da comunidade online, você vai depender aí dos outros programadores, você vai depender de fóruns, de posts, de grupos de Facebook, você vai depender, por exemplo, de canais como esse meu aqui no YouTube. Então procura ali uma linguagem que está a ser aí amplamente usada para você poder começar. E só depois de você aprender essa tal linguagem que você ali gostou, em que você acha que vai te fazer ingressar um bocadinho aí mais rápido, como eu estava a dizer bem ali no início, daí você já pode partir e começar a apreciar ali outras tecnologias, pois mais vale um expert em uma linguagem de programação do que um programador com conhecimento básico ali em 10 linguagens de programação. Pois, como disse bem no início, elas fazem tecnicamente as mesmas coisas. E uma vez que você aprende ali os conceitos de programação web, uma certa linguagem de programação, é muito fácil você transferir o seu conhecimento de uma linguagem para outra. As coisas tendem a ser aí muito, mas muito similar. Na maioria das vezes você vai ter que aprender aí a sintaxe da nova linguagem, coisas assim. Mas no final do dia é muito fácil você puxar ali o seu conhecimento de uma certa linguagem para a outra. E volto a chamar aqui mais uma vez a atenção para você que está a começar ou para você que ainda está no nível médio e quer aí alavancar aí para o nível profissional ainda este ano. Não agarre aquela tendência ali que começou a surgir, aquele framework JavaScript que saiu aí recentemente. Procure estudar uma linguagem ou um framework, mas se você está a começar, eu altamente recomendo que você comece por uma linguagem, depois veja aí um framework. Então procure usar uma tecnologia em que já está estabelecida no mercado, uma tecnologia que tenha alguma robustez, para que seja fácil você se enquadrar aí em vagas de emprego, em projetos como freelance, em comunidades que já existem para que possam te ajudar ali no seu caminho de aprendizado. Então, com tudo isso dito, quais são realmente ali as tecnologias que valem a pena aprender em 2024? Então eu estarei aqui a te mostrar algumas tecnologias e estarei também aí a mencionar as tecnologias que eu uso. E nós vamos começar, como eu disse, pelo front-end. Vamos a isso. Então, começando do básico, dos básicos no front-end, você vai ter que aprender HTML5 e CSS3. Sim, pois estas são a base, estes são o alicerce
de qualquer página web que você vê por aí. Tecnicamente não existe nenhum website sem HTML. Pois o HTML serve aí para você estruturar, para você dar conteúdo à sua página web. Então, tudo aquilo que você vê em uma página web, aquilo é tudo HTML, pois é HTML que é usado aí para dar conteúdo a uma página web. Já o CSS é responsável por estilizar as nossas páginas e deixar elas aí cada vez mais bonitas, cada vez mais atraentes para os nossos visitantes. Por exemplo, o meu portfólio, se você quiser visitar, você pode estar aí no seu navegador, onelacom.com, ou usar o link na descrição e verificar se realmente aí é estiloso e atraente. Depois pode deixar ali algo nos comentários que você achou ali do meu portfólio. Então, para começar é do básico, do super básico, HTML5 e CSS3. Então, esse é o primeiro passo para o front-end. Aprendendo essas duas tecnologias, elas vão te possibilitar você a ser capaz de criar ótimas páginas web estáticas, bem estruturadas, bem atraentes e muito bem estilizadas. Então, depois de você pegar HTML5 e CSS3, você vai saltar aí para o famoso JavaScript, a linguagem que tem ali muitos haters. Mas ok, JavaScript é a tecnologia número 1 quando o assunto é web e é conhecida também como a rainha do front-end, e que também vem se destacando muito ultimamente nesses últimos anos na parte do back-end com Node.js. Só para lembrar que nós já temos aí uma nova runtime que é o BAN. Deixa abaixo nos comentários se você gostaria ali de ver algum tutorial dessa nova runtime aí do JavaScript que é o BAN. Então, o JavaScript vai permitir que você adicione interatividade ao seu website. Então, vai deixar aí o seu website mais dinâmico. Então, você vai ter aquele teu website que você criou com HTML5 e CSS3, ele todo estático. Então, o JavaScript vem para aí para adicionar interatividade. Nesse caso, melhorando ali a experiência do usuário. E olha uma coisa, antes de aprender JavaScript, quando você termina de aprender HTML5 e CSS3, quando você ouve falar de JavaScript, fica a parecer que não há nenhuma utilidade de você aprender JavaScript. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu terminei de aprender HTML5 e CSS3, comecei ali a ver qual é que seria o meu próximo passo, eu vi que era JavaScript. Eu comecei a fazer algumas pesquisas pelo JavaScript, ou seja, você não pode sair por aí simplesmente aprendendo de qualquer maneira. Eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre o que JavaScript era, e eu na minha cabeça fiquei do tipo, eu não preciso de aprender isso, acho que isso não tem utilidade e tudo mais. Mas depois de eu aprender ali o JavaScript, com o livro JavaScript jQuery de John Daggett, eu fui perceber que o JavaScript é realmente muito importante para poder adicionar aí a interatividade. Para quem nunca mexeu com JavaScript pode achar que ele não é importante, mas uma vez que você mexe com JavaScript, eu vou te dizer aqui que é impossível você voltar ali a não mexer com JavaScript, a não ser que você use ali um framework em que no final do dia vai usar aí o JavaScript por baixo dos panos. Então, juntando esse pacote de HTML5, CSS3 e JavaScript, você terá consigo ali o pacote de front-end, em que irão te possibilitar a criar páginas web maravilhosas e interessantes ali do lado do cliente. Mas as coisas não param por aí. Se você quiser se tornar aí um desenvolvedor web moderno, ou seja, se você quer pegar ali o que está realmente a acontecer atualmente você vai ter que ver também ali um framework para o JavaScript e um framework também para o CSS, se você puder. Mas quanto ao JavaScript, na maioria das vezes tende a ser ali mandatório, pois é o que nós estamos aí habituados já a usar no mercado de desenvolvimento web moderno. Você tem frameworks como, por exemplo, React, Angular, Vue, HTMX, que ajudam a escrever aí o seu código JavaScript de uma forma mais fluente, de uma forma mais rápida, evitando que você repita ali muitas coisas em que você iria repetir usando o Vanilla JavaScript ou ainda o JavaScript puro. Então, quanto a HTML5, CSS3 e JavaScript, aqui não há negociação, ou seja, não há aquilo de que você pode ou não aprender uma delas, você tem que aprender as três, pois elas são linguagens puras, não são frameworks, são linguagens puras que você realmente precisa aprender se você quiser se tornar aí um desenvolvedor web ainda em 2024.
Já mais tarde, quanto aos framework do JavaScript, framework para o CSS, ali sim você pode negociar se quer realmente aprender ou não. Mas o meu conselho é que você aprenda pelo menos um framework para o JavaScript e pelo menos também um framework para o CSS. Então, agora vamos ver como é que nós escolhemos ali um framework tanto para CSS, tal igual ali para o JavaScript, para você possa ali completar o seu arsenal de tecnologias necessárias para o mercado de desenvolvimento web moderno em 2024. Só para ressaltar, eu tenho aí um curso de JavaScript totalmente gratuito para iniciantes, cá no YouTube. Então, se você quiser assistir ele, só ir aí para a descrição que você vai encontrar o link e pode começar aí a surfar e começar a aprender aí a linguagem de programação JavaScript. O curso tem ali cerca de 5 horas de mão na massa, então link abaixo. Então vamos continuar. Como escolher um framework para JavaScript e um framework para CSS? Então eu peguei aqui uma definição do Google. O que seria framework? Framework ou ainda biblioteca são uma fundação em que os programadores podem construir seus softwares. Então, não sei se ficou aí bem claro para si. Então, eles provêm ali com uma fundação, ou seja, dão-te ali uma base para você possa criar ali os seus softwares, as suas aplicações web. Não que você não consegue fazer isso ali com a linguagem pura. Sim, você consegue, mas na maioria das vezes quando você for ali a iniciar a programar, você vai ver que você vai ter que repetir aí na maioria das vezes códigos, ou seja, mesmos códigos diversas vezes. E frameworks vêm resolver coisas aí, começa e vem te ajudar aí a fazer coisas em que com a linguagem pura você poderia ter que escrever diversas linhas de código, você deveria ter que ver ali diversas coisas. Não, frameworks vêm meio abstrair essa parte ali e tornar ali as coisas um bocadinho mais fáceis para ti, evitando muitos códigos repetidos e também ajudar aí você a se tornar um bocadinho mais eficiente e um bocadinho mais produtivo. Então, começando com o framework para o JavaScript, nós temos Angular como o mais antigo, nós temos React, Vue, Svelte, nós temos Solid, temos o HTMX, não, temos muitos frameworks. Eu mencionei estes aí que são os atuais frameworks principais do JavaScript e tendo como mais usado o nosso querido React.js. Por que o React.js? Pois o React.js tem uma comunidade tremenda. O React.js, para você que não sabe, foi criado pelo Facebook, é usado pelo próprio Facebook, também no Instagram, que é também do Meta, né? É usado pela Netflix, pela Nike, então são diversas empresas, outras que eu não estarei a mencionar ali, que usam ali o React.js. Não são empresas tal igual, programadores freelance, programadores front-end. E eu altamente aconselho aí você a aprender o React.js. Deste modo você vai poder ingressar aí muito rápido no mercado de desenvolvimento web. Pois o React.js é aí o framework que é mais pedido ali no meio das empresas, no meio de programadores mesmo ali, entre parcerias e tudo mais. Então vai ser de grande valia você aprender aí o React.js. E eu pessoalmente uso também ali o React.js em meus projetos pessoais. Mais uma vez eu também tenho um curso ali dedicado ao React.js com aproximadamente ali 3 horas, totalmente atualizado. Se você quiser acompanhar, é só usar ali o link na descrição. Então nós vimos aí como é que nós escolhemos, como é que nós podemos escolher ali um framework para o JavaScript. Só para ressaltar mais uma vez, você pode fazer ainda aí outras pesquisas para ver realmente qual framework você irá querer trabalhar. Você, por exemplo, pode saber que o React.js é o mais usado e o React.js é o que está ali no mercado. Depois o React.js tornou-se automaticamente um padrão no mercado. Então, tal igual outras tecnologias, tal igual as linguagens de programação. Então, você procura aprender um framework, procura tornar-se expert naquele framework, ou seja, ser bom naquele framework, criar ali alguns projetos bons e depois vá aprendendo outros frameworks. Pois, como eu disse, pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Não sei, deste modo vai poder ingressar ali em diversas empresas. Quando forem a surgir em vagas, você vai poder ingressar ali em diversas parcerias quando estiverem a usar frameworks diferentes em relação ao framework que você usa. Então vamos ver aí sobre frameworks para CSS. Um framework CSS vai te ajudar ali a fazer com que você escreva o CSS de uma forma mais rápida. Então vai te ajudar a ser mais produtivo quando o assunto for CSS. Nós temos ali
Bootstrap, como um dos mais antigos, nós temos o Tailwind CSS, que é a maior tendência ali do mercado agora. Temos o Booma, temos Pure, temos Foundation, temos a Materialize, não são também diversos frameworks para CSS. E aqui eu recomendaria entre Bootstrap ou ainda o Tailwind CSS. Tailwind CSS é atualmente mais usado juntamente com Bootstrap, como eu acabei de dizer, que eu recomendaria ali um desses dois. Então, a diferença principal desses dois é que o Tailwind CSS permite ali mais personalização. Já o Bootstrap ele vem com muitos componentes já aí prontos para você poder usar. Pois é muito fácil você identificar um website que foi criado pelo Bootstrap em relação a um website que foi criado pelo Tailwind CSS, pois o Tailwind te permite você aí a personalizar muito, mas muito os seus estilos, te proporcionando assim a capacidade de você poder criar páginas únicas usando o Tailwind CSS, diferente ali do Bootstrap, que tende, podemos dizer aqui, a te prover ali com quase as mesmas coisas. Então você vai navegar aí, vai fazer pequenas pesquisas sobre esses frameworks, lembrando, eu altamente recomendo Bootstrap ou Tailwind CSS, e vai ver aí qual deles irá cair melhor para ti. Para quem ama o CSS, ou seja, para você que ainda não começou a estudar, mas vai começar ali, se você gostar ali do CSS, tenho certeza absoluta que você também vai amar o Tailwind CSS. Eu sou um desses e pessoalmente eu uso o Tailwind CSS, pois eu gosto ali da capacidade de personalização que ele nos dá. Então, essas são as dicas aí para você poder completar o seu arsenal ali do front-end, HTML5, CSS3, JavaScript, depois um framework para JavaScript e um framework aí também para o CSS. E o meu arsenal para o front-end, meu arsenal principal, HTML5, CSS3, JavaScript, esses aqui não tem negociação, e depois React.js e Tailwind CSS. Eu tenho conhecimento aí alguns outros, mas esse é o meu arsenal principal. Eu só irei mudar, ou seja, mudo realmente quando houver necessidade. Se você me deixar ali sozinho, esse é o meu arsenal principal. E é um arsenal que está a ser muito pedido ali no mercado de desenvolvimento web e é usado também por uma comunidade muito, mas muito grande. Então, completando essas 5 tecnologias, você fecha ali o seu arsenal, como eu gosto de chamar aí, de tecnologias Web Pro Max de nível 1. Agora é hora de nós irmos aí para o back-end, caso você queira aí ser um desenvolvedor web full stack ou simplesmente um desenvolvedor web back-end. Nesse caso, você ficou a assistir aí até agora para ver o front e está à espera aí do back-end. Então, lembrando, se você estiver a gostar aí do vídeo, lembre-se de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aqui com aquela pessoa em que também tem ali os meus objetivos e o seu, que é se tornar um desenvolvedor ou ainda uma desenvolvedora web ainda em 2024. Você pode partilhar o link com a pessoa ou simplesmente pegar o link e colocar no seu WhatsApp, alguma rede social e quem sabe. Então, vamos ali voltar com o nosso vídeo. Agora, como escolher uma linguagem de programação para o back-end. Então, o back-end, como eu disse lá no início do vídeo, é a parte do servidor que lida com o processamento e manipulação de dados, uma parte muito crucial para o desenvolvimento web full stack. Quando se trata de back-end, nós temos linguagens de programação como Python, PHP, nós temos JavaScript ali com o seu framework Node.js, agora também com BAN, nós temos ali Java, nós temos Go, nós temos Rust, temos Ruby, temos diversas tecnologias. E como eu também disse no início do vídeo, a verdade é que no final do dia, elas todas servem aí para fazer tecnicamente as mesmas coisas. A não ser que você queira fazer aí algumas coisas muito, mas muito específicas, mas falando aqui de forma geral, essas tecnologias todas servem para fazer aí tecnicamente as mesmas coisas. Então, o segredo aqui é você iniciar por uma linguagem que irá te fazer integrar-se ali fácil no mercado de desenvolvimento web, em que irá te fazer aí aprender de forma mais fácil. Então, você tem que considerar essa parte de ter disponibilidade, né? Ter espaço no mercado de desenvolvimento web, seja de emprego ou como freelancer. Tem que considerar também aí a questão de comunidade, pois a comunidade para si que está a iniciar, mesmo para quem já é profissional, para quem já está a programar, é algo muito, mas muito importante, pois é lá onde nós nos ajudamos a resolver os nossos problemas,
é lá onde surgem aí as novas ideias, os próximos frameworks, as próximas linguagens de programação, os próximos projetos e tudo mais. Então, considero muito ali esses 2 pontos, principalmente também ali a comunidade. Pois no final do dia, quanto ao mercado, essas linguagens de programação aí sempre tendem a ter ali alguma vaga aqui e por lá. Mas para iniciar, eu altamente recomendaria entre Node.js com JavaScript. Você vai ter uma grande vantagem, pois você já aprendeu JavaScript no front-end, você vai poder aplicar o conhecimento aqui no back-end. Então, você poderia ir pelo JavaScript com Node ou ainda com o PHP, dependendo aí da zona em que você encontra, ou seja, do país em que você se encontra. Eu falo de Node.js e PHP, ou ainda também o Java, por exemplo, a quem está em Moçambique e Angola, né? Então, eu altamente recomendo que você pegue Python, se você pretende mais tarde aí migrar para o aprendizado de máquina. Mas para iniciar, eu altamente recomendo entre Node.js ou PHP. Então, eu humildemente uso o Node.js, mas tenho conhecimento em Java, PHP básico dos básicos e também tenho um conhecimento básico dos básicos no Python. Então, você pode fazer aí algumas pesquisas para você ver qual delas você vai querer desejar aprender primeiro. Lembrando que você tem que começar com uma, tornar-se bom naquela tecnologia, construir ali alguma coisa, solidificar-se naquela tecnologia e depois dali procura apreciar outras tecnologias. Pois se você ficar saltando tecnologia para tecnologia, linguagem de programação para linguagem de programação, no final do dia você vai ser simplesmente mais um programador que conhece o nome de todas as tecnologias de programação, que tem um conhecimento básico em todas as tecnologias de programação, mas não consegue criar nada de jeito com nenhuma delas. Então esse é um erro em que muitos iniciantes tendem a cometer no início. Quando eles veem ali o mundo de desenvolvimento web, eles acham que vão ter que aprender tudo aquilo aí para ser um pouco o próximo Mark Zuckerberg, o próximo Linus Torvalds, o próximo Bill Gates. Não, tem ali muito, mas muito cuidado. Então você pega uma tecnologia, uma linguagem de programação e começa ali a criar projetos com aquela tecnologia até que você fique realmente bom. Depois daí, aprecie as outras tecnologias. Pois mais vale um programador que é expert em uma do que um programador que tem conhecimento básico em 10 linguagens de programação. Então, e se por acaso você já pensou mais ou menos em qual linguagem de programação você está pensando em usar, deixe nos comentários qual delas você vai usar para que nós fiquemos aí a saber. Quem sabe alguém apareça aí e dê algum palpite, alguma opinião, coisa assim. Então vamos continuar aí com o vídeo. Depois de você escolher uma linguagem de programação para o back-end, e tipicamente se você escolher um bom mentor para você aprender com ele a linguagem de programação para o back-end, você vai aprender juntamente ali com um framework. Então vamos já falar aqui de muitos frameworks, mas pode ficar muito calmo que quando você for ali a entrar, quando você for a iniciar, vai ver que as coisas não são assim tão complicadas quanto elas parecem, desde que você siga aí um roadmap completo. Então o nível de dificuldade vai aumentando ali, mas você também vai ficando aí cada vez mais forte. Então basicamente quase que nada vai mudar, você vai simplesmente estar aí a ver novas coisas. Então, como eu estava a dizer, se você escolher um bom mentor aí para te mentorar, você vai aí aprender juntamente um framework para a linguagem de programação que você escolheu para o back-end. Então nós temos o Express.js, que é o mais usado em Node.js, nós temos Django para o Python, temos Laravel para o PHP, temos Spring Boot para o Java, temos Ruby on Rails para Ruby e temos também diversos outros frameworks para diversas outras linguagens de programação. Então, você já escolheu a linguagem de programação para o back-end, já pegou ali algum framework e de nada vale aprender isso ali se você não aprender uma linguagem, ou seja, se você não aprender aí sobre uma base de dados. Então nós temos aí as bases de dados tipo SQL e as bases tipo NoSQL, que querem dizer Not Only SQL, ou seja, não apenas SQL. Então as SQL dão aí algumas funcionalidades ali um bocadinho mais em relação às SQL, mas para decidir se uma é melhor que outra, existe ali diversos fatores que eu nem sequer quero tocar aqui nele. Mas se você já tiver aí alguma opinião, você pode deixar aí nos comentários e aguentar ali a confusão para você mesmo.
Então, nós temos aí entre SQL ou ainda as NoSQL. Então, aqui, no melhor dos casos, eu altamente recomendo você fazer ali com outras tecnologias. Procure aprender, procure começar por uma delas e depois também aprenda a outra. Então, você tem que conhecer aí pelo menos uma base de dados SQL, a MySQL ou ainda a PostgreSQL, e tem que conhecer aí também uma base de dados tipo NoSQL, pois oportunidades aparecem ali com requisições totalmente distantes. Então você tem que estar aí armado com as duas coisas. Então, quanto a NoSQL, eu altamente recomendo ali a MongoDB ou quem sabe o Firebase, mas eu altamente recomendo que você fique aí com o MongoDB devido à sua estabilidade. Então, ressaltar que você não vai aprender tudo isso que eu acabei de falar aqui do dia para a noite. Não vai ser algo que você vai aprender em uma semana, não vai ser algo que você vai aprender aí em um mês. No mínimo, eu te dou pelo menos todo este ano aqui de 2024. Se você quiser realmente aprender na prática como é que você torna-se ali um desenvolvedor web Pro Max, como eu gosto de chamar, que é um desenvolvedor de full stack capaz de criar websites, aplicações web, sistemas web modernos e complexos. Então, eu não quero que você se perca ali, achar que já assistiu a diversos vídeos pela internet, achar que já tinha aí um conhecimento sólido. Então, para você realmente solidificar, para você ser realmente um expert, é preciso você estudar com consistência, colocar mão na massa, e isso é algo que leva ali algum tempo. Então, resumindo aí quantas tecnologias: HTML5, CSS3, JavaScript, fechou aí o arsenal. Depois, um framework para JavaScript e um framework ali para o CSS, para te ajudarem a ser mais rápido. Eu uso o framework React.js e para CSS eu uso aí o Tailwind CSS. Depois disso, é saltar para o back-end, que você vai ter que aprender aí uma linguagem de programação para servidor e vai ter que aprender aí sobre uma base de dados. Então, eu uso ali o Node.js e uso ali o MongoDB com a minha base de dados ali principal. Lembrando que você não vai precisar ficar aí fechado nesse universo. Isso é para você poder começar e depois você pode começar aí a se espalhar para outras linguagens. E é muito importante que você tenha ali um ponto de início. Não seja aquele tipo de programador que tem conhecimento ali em 3.000 linguagens de programação, ou seja, tem conhecimento básico, mas não consegue fazer ali nada mais nada de jeito. Eu espero altamente de coração que você não seja esse tipo de estudante. Então vou voltar aqui a ressaltar o meu arsenal: HTML5, CSS3, JavaScript, Tailwind CSS, React.js, Node.js, MongoDB e também ali o Next.js, que é um framework ali do Node.js, que você pode, se quiser, ver ali mais tarde. E se você quiser seguir ali o mesmo caminho que eu segui, se você quiser seguir aí o mesmo arsenal que eu tenho, eu altamente recomendo que você siga, pois é um bom arsenal, é algo muito bom, e além do mais você vai poder acompanhar aí todos os tutoriais de mão na massa que eu estarei a trazer aqui no canal, e eu irei deixar na descrição alguns links aí de alguns vídeos mão na massa. Lembrando que eu também tenho conhecimento aí em outras tecnologias, mas quando você for aí a me questionar sobre o meu arsenal principal, essa ali será a minha armadura. Então, eu sou a Nelacom e eu ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedores web Pro Max, capazes de criar aplicações web, sistemas web modernos e complexos. Então, guarda esse vídeo aqui para você assistir aí mais tarde, caso você queira rever, né? Nunca se sabe. E se você quiser saber mais ali sobre o que fazer nessa era da inteligência artificial, pois já está mais do que claro, isso já não é ali uma tendência, isso é algo que nós já estamos a viver, nós estamos a viver a inteligência artificial. Se você quiser saber mais como se comportar, se realmente ainda vale a pena aprender programação em 2024, veja o link aí na descrição, que eu vou deixar um vídeo aí sobre como que você pode se comportar aí durante 2024, quais são os meus pensamentos aí sobre 2024 em relação à inteligência artificial e o mundo de programação web. Então, cuide-se, eu estarei aqui de longe torcendo por ti. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Just bang it, bro.